dia, alunos do sétimo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio, de História. Como desde o início da pandemia, né, desde do PET 1, eu gravo vídeos, né, dando orientações sobre sua resolução. Tá? Então, chegamos ao PET 6, a gente ainda vai ter alguns PETs antes, né, do término do ano letivo. Também falo com vocês que, segundo a orientação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, essas atividades aqui elas têm que ser realizadas porque elas vão ser computadas e no final ser decidida a sua aprovação ou reprovação. O não cumprimento das atividades, até agora, até o momento, incorre na reprovação do aluno. Então é importante fazer todas as atividades, entrar em contato. Estou sempre disponível no Conexão Escola às terças e quartas, para tirar dúvida, e no Google Classroom. Vocês podem fazer as atividades lá no Google Classroom, porque esse PET vai estar todo disponibilizado em formato de Google Formulário. Você responde online ele para mim. Se você tem dificuldade, você pode mandar pelo Google Classroom também uma foto do caderno lá mostrando que você fez a atividade, ou me mandar um documento do Word, porque ele vai estar disponível lá também em formato de Word editável para você poder responder, tá bom? E é isso, né? Vai estar lá todas as atividades dispostas para você resolver. Caso também você pode me mandar um e-mail, que eu disponibilizei um e-mail para poder me mandar as atividades, tá? E acho que reforçando, né, a importância de fazer as atividades. E aí vamos ver o que está sendo pedido aí. Esse vídeo é referente à semana 1 a 4, tá? Tema: exploração colonial, formas de colonização, início da colonização. As palavras-chave, tem um texto, é um texto mais informativo. Semana 1 tem uma pergunta só. Escreva e explique quais são as características dominantes da colonização portuguesa na América. Vamos ver aqui no texto, tem falando sobre a colonização. Ó, a colonização portuguesa aqui no Brasil foi de exploração. Então, se você colocar, né, na pesquisa quais são as características, né, da colonização de exploração, vai estar lá falando quais são essas características. No texto aqui, não tem definitivamente falando quais são as características, né? No texto não tem propriamente dito as características, tá? No livro da gente, do sétimo ano, a gente tem o capítulo 13, a colonização portuguesa na América, né? Página 144. Eu vou ver se está falando das características propriamente ditas.
Olha, em termos gerais, eles falam um pouco a respeito. Talvez lá na página 146, que fala de colonização e escravização, aponte melhor as características, né, da colonização de exploração. Tá? Então você vai colocar colonização de exploração e ver quais são as características dela. Também vocês podem pesquisar na internet. Tá? Semana 2, economia colonial, sociedade colonial, ali o engenho da cana-de-açúcar. Atividade 1. Leia atentamente o texto sobre a sociedade do açúcar. Observe como era a vida das pessoas naquela época. Imagine como seria a sua vida se vivesse em um engenho. Escolha um personagem e escreva uma história. Essa é um pouco pessoal, mas fala, por exemplo, sociedade açucareira, e está falando de economia colonial, sociedade colonial, né? Aí aqui você vai criar, né? Você vai ler a sociedade colonial, engenho da cana-de-açúcar, você vai se imaginar como um personagem, né, que vivia aquela época ali do engenho da cana-de-açúcar, né? Você pode imaginar também, igual tem muitas novelas, como tem Escravizaura, Sim a Moça, algum filme, né, que fale da questão da escravidão e de trabalhar no engenho da cana-de-açúcar. Você se imagina como um personagem, escreve um pequeno texto. Tá? Atividade 2. Pesquise e escreva o significado do termo sociedade patriarcal, característica do Brasil colonial. Quais são as suas características? Então você vai procurar o significado de sociedade patriarcal. Vou ver se no texto tem. Aqui fala sociedade estratificada, não. Aqui, sociedade patriarcal. Aqui, nesse parágrafo aqui em cima. E aqui fala um pouco das características. Então toda essa parte aqui acaba respondendo a questão 2. Tá bom? 3. A escravidão indígena adotada no início da colonização do Brasil foi progressivamente abandonada e substituída pela africana. Quais os prováveis motivos para essa substituição? Eles têm falando da questão da escravidão aqui. Ó, logo embaixo dessa figura aqui, ó, sobre o engenho da cana-de-açúcar, vem falando da substituição da mão de obra indígena pela dos africanos. Então esse parágrafo aqui deve responder essa questão que é a 3. Acabou. Acabou a semana 2. Semana 3. Tema tráfico negreiro e o trabalho escravo nos engenhos. Tem um textão. Caracteriza a escravidão no Brasil colonial. Atividade 1. Isso caracteriza a escravidão no Brasil colonial. Você pode falar da escravidão do índio e da escravidão do negro africano. E aí o início do texto ele já dá umas informações sobre a escravidão indígena, né? Então, ó, primeiro, o que seria o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Ó, essa parte aqui, se você não quiser copiar literalmente essa parte toda, fazer um resumo dessa parte aqui, vai atender essa atividade 1 aqui, tá bom?
Atividade 2. E se o castigo for frequente e excessivo, ou se irão embora fugindo para o mato, ou se matarão por si, como costumam, tomando a respiração ou enforcando-se, ou procurarão tirar a vida aos que lhe dão tão má, recorrendo, se for necessário, às artes diabólicas, ou clamarão de tal sorte a Deus, que os ouvirá e fará aos senhores o que já fez aos egípcios, quando a vexavam com extraordinário trabalho aos hebreus, mandando as pragas terríveis contra suas fazendas e filhos. Faça um texto explicando como viviam os escravos no Brasil colônia, quais eram as formas de resistência dos negros à escravidão citados por Antonil. Ó, aqui fala um pouco. Qual é o parágrafo? Vamos ver. Esse aqui seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto, que fala como que eles vinham para o Brasil, né? E aqui fala da questão da resistência, né? Tá claro aqui, resistência. Aí você vai falar de como eles viviam os escravos aqui no Brasil e as formas de resistência que eles foram citados ali, tá? Aí acabou a semana 3, semana 4. Tema revisão: Brasil, colônia e sociedade do açúcar. Tem um texto, tem um outro texto, atividade 1. Qual a interpretação o texto faz em relação ao Brasil, colônia? Bom, primeira parte, tá vendo? Sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas. A autora aqui ela faz uma comparação com a Idade Média. B. Qual relação a autora faz entre o período medieval e o processo colonial do Brasil? Aí depois que ela fala aqui, ela vai falando das distinções. Ó, tá vendo? Das distinções até nobreza, forma a letra B e responde a atividade. Aí a gente tem a atividade 2. Todas as afirmativas apresentam algum erro. Corrija cada uma delas. Aí você vai ler, as bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Foi o Exército de Portugal que fez as bandeiras? Aqui está falando que todas apresentam algum erro. Então, tem 14 questões, 14 afirmações para vocês mudarem, reescrever, né? E ver o que está errado. Na número 1, vocês têm que saber as bandeiras eram uma expedição militar e ela era organizada por quem, né? Aí você muda a frase. Você vai colocar: as bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas por... E aí pronto. 2. As bandeiras e entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território da colônia. Era esse o objetivo mesmo? Somente o reconhecimento do território da colônia? Ou então você vai colocar: as bandeiras e entradas tinham como objetivos. Aí você vai colocar reconhecimento do território da colônia e os outros objetivos. Aí você vai mudando as frases, tá bom? Mudar cada uma das 14 frases e reescrevê-las. E acabou. Só isso, né? Fizemos todo o passeio pelas 4 semanas.
Espero que tenha ficado claro. Se tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E muito obrigado por terem me escutado até aqui. Falou.